O Kamui é sem dúvida uma das habilidades mais icônicas e intrigantes do universo de Naruto, mas isso todo mundo já sabe. O que quase ninguém comenta é que existe outro personagem que também tem acesso ao Kamui, isso claro, além do Kakashi e do Obito. E esse personagem usa essa técnica de um jeito bem peculiar, e é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, Shin Uchiha e como ele consegue utilizar uma espécie de variação do Kamui, além de como ele conseguiu adquirir um Mangekyo Sharingan com essa habilidade. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva no canal para fortalecer. Esse apoio faz toda a diferença pra gente continuar crescendo, tamo junto. Mas indo direto ao ponto, Shin Uchiha é um personagem que foi apresentado em Naruto Gaiden, escrito e desenhado pelo próprio Kishimoto, e que depois ganhou adaptação no anime de Boruto. Ele surgiu como uma figura misteriosa que possuía o Sharingan, algo que imediatamente chamou a atenção do Sasuke e também de Konoha. Kakashi, ao ser consultado, levantou duas possibilidades: ou Shin era um Uchiha sobrevivente, ou tinha alguma ligação com Orochimaru, e como sempre, o Kakashi não estava errado. Shin, na verdade, é uma das cobaias do próprio Orochimaru, ou seja, de Uchiha ele não tem nada. Mas mesmo assim, carrega uma obsessão gigantesca pelo clã Uchiha e principalmente por Itachi, chegando ao ponto de considerar o Sasuke um traidor do clã, o que é algo bem inusitado quando você para pra pensar melhor. E como se não bastasse, foi o próprio Shin quem cedeu aquele braço cheio de Sharingans pro Danzo. Isso só foi possível porque ele possui uma habilidade extremamente rara, a capacidade de aceitar qualquer tipo de transplante sem chances de rejeição. Sabendo disso, o Orochimaru aproveitou ao máximo, realizando uma série de testes e experimentos de clonagem com o Shin, várias e várias vezes numa tentativa de desvendar os mistérios da genética, segundo as próprias palavras dele. E guarde bem essa informação porque ela vai ser essencial mais pra frente. Além do Shin principal, existiam vários outros clones, todos com a mesma habilidade ocular. Esses clones funcionavam basicamente como um estoque vivo pro Shin original. Sempre que ele sofresse algum dano ou precisasse de algum órgão, simplesmente fazia um transplante usando partes desses outros Shins. E o mais bizarro, todos eles foram cultivados a partir dos nervos e dentes do próprio Shin pai. Mas agora que tudo foi contextualizado, como funcionava exatamente as habilidades do Shin e como ele possuía uma espécie de Kamui. Shin possui o Mangekyo Sharingan e duas habilidades principais. Uma delas era a manipulação de armas a distâncias usando o Sharingan. Ele marcava o alvo com um selo e a partir dele conseguia manipular as armas as lançando da forma que bem entendesse, podendo desmontar elas e usar para criar novas variações. Shin também foi capaz de marcar um clone seu e controlar ele, o que indica que ele também podia controlar outras coisas, além de que quando a pessoa é atingida por uma das armas, seus movimentos são temporariamente restringidos. Já a segunda habilidade do Shin é justamente o Kamui. E sim, eu sei, você deve estar se perguntando em que momento foi dito que esse jutsu é o Kamui. Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro, é verdade, essa habilidade do Shin não é chamada de Kamui no mangá e nem no anime. Ela é apenas referida como um ninjutsu de espaço-tempo, que por si só já coloca a técnica na mesma categoria do Kamui, que também é um jutsu de espaço-tempo. Mas aqui entra o detalhe interessante, além da semelhança visual e funcional com o Kamui, no game Naruto Novas Gerações, essa técnica do Shin é literalmente chamada de Kamui. E sim, a gente sabe que o jogo não é canon, mas é uma curiosidade que vale mencionar, afinal, por mais que o nome não seja oficial no mangá, a técnica é tão parecida que dá pra dizer com segurança que o Shin tinha sim uma variação própria do Kamui, além dele ser um jutsu parente, ambos do Mangekyo Sharingan, fora que a semelhança é muito grande. E como funcionava o Kamui do Shin afinal? Bom, diferente do Obito, o Shin não usava a técnica para se tornar intangível, o estilo dele era outro. Seu Kamui era uma variação que funcionava como um portal de espaço-tempo de curto alcance. Quando ele ativava a habilidade, todos que estivessem dentro de um certo raio ao seu redor eram teletransportados instantaneamente. E dá até pra dizer que essa versão do Kamui é em certos aspectos superior à do Obito, justamente por abranger uma área maior. Claro, eu não estou dizendo que o Kamui do Shin era mais poderoso no geral do que o do Obito. Longe disso, o Obito dominava essa técnica como ninguém e usava com maestria absoluta. Mas, especificamente falando dessa variação de teletransporte em área, o Shin tinha uma vantagem, ele conseguia envolver múltiplos alvos de uma só vez em um
dos momentos, mesmo deitado no chão, ele conseguiu ativar o jutsu e teletransportar Sakura e um de seus próprios clones ao mesmo tempo, e o mais impressionante, sem qualquer esforço visível ou necessidade de contato físico. Ou seja, o alcance da técnica poderia ser expandido de acordo com a necessidade do Shin, o que a tornava extremamente perigosa. Ele possuía até uma pequena criatura, um clone menor, que funcionava como uma extensão do próprio Shin pai. E o mais curioso, esse clone também era capaz de usar o Kamui por ele. Além disso, essa criatura servia como uma espécie de espião, já que ambos compartilhavam a mesma visão através do Sharingan. Isso é bem interessante porque lembra bastante a mecânica da visão compartilhada dos Pens com o Rinnegan. Ou seja, o Shin não só expandiu seu alcance com o Kamui, como também conseguia monitorar tudo ao seu redor usando esses clones estrategicamente. Já outra semelhança com o Kamui original é que o Shin também possuía seu próprio espaço-tempo aparentemente. Isso ficou evidente quando Naruto tentou rastrear Sakura e o Shin, mas não conseguiu localizá-los. Na ocasião, o próprio Naruto afirmou que ou eles estavam muito longe ou em algum tipo de barreira. Já no episódio 24 do anime de Boruto, ele vai além e diz que claramente eles poderiam estar em outro mundo, ou seja, uma outra dimensão. E considerando que nem o Naruto, com todo o seu poder, conseguiu encontrá-los, que o Shin tinha uma técnica de espaço-tempo muito parecida com o Kamui e que aquele local realmente se assemelhava a uma dimensão separada, tudo leva a crer que era sim um espaço exclusivo criado pelo seu jutsu de espaço-tempo, apesar de não ter sido mostrado o Sasuke se teletransportando para essa dimensão. Porém, é algo que o mangá deixou em aberto. Mas o ponto é, como o Shin conseguiu esse Mangekyo Sharingan, e mais como ele tinha tantos Sharingans espalhados por vários clones, todos com o mesmo padrão de MS. E bom, lembra que no começo do vídeo eu comentei que o Orochimaru realizou diversos experimentos de clonagem com o Shin? Pois é, tudo indica que o Orochimaru não só clonou o próprio Shin, mas também replicou os Sharingans dele. E isso faz todo o sentido, todos os clones possuem exatamente o mesmo padrão de Mangekyo, o que reforça a ideia de que esses doujutsus foram clonados artificialmente. Afinal, o Shin em si já era fruto de experimentos envolvendo clonagem genética, então é natural concluir que seus olhos também foram replicados da mesma maneira. Agora, a grande questão é de quem era esse Mangekyo Sharingan original. E aqui eu trabalho com duas possibilidades e teorias. A primeira possibilidade é que o Orochimaru tenha conseguido esse Mangekyo Sharingan de algum Uchiha do passado. E isso não seria nenhum absurdo de imaginar, afinal o próprio Obito tinha um verdadeiro estoque de Sharingans guardados e o Danzo também conseguiu vários olhos durante o massacre do clã Uchiha. Sem falar que o Danzo e o Orochimaru tinham uma parceria bem próxima, tanto que foi o próprio Orochimaru quem forneceu aquele braço cheio de Sharingans pro Danzo, justamente retirados do próprio corpo do Shin. Ou seja, é totalmente plausível que o Orochimaru tenha conseguido acesso a algum Mangekyo Sharingan real e decidido replicá-lo. E o Shin, por ter uma genética única e ser capaz de aceitar qualquer material genético sem sofrer rejeição, conseguiu usar esse olho avançado como se fosse dele, ativando suas habilidades de forma plena. Já a segunda possibilidade é que o Orochimaru tenha apenas replicado o Sharingan comum e que o próprio Shin o tenha evoluído até o Mangekyo Sharingan, e que posteriormente esse Mangekyo Sharingan foi clonado e passado para os outros clones. Mas sinceramente eu não acredito muito nessa hipótese, isso porque o Shin claramente não conseguiu utilizar todo o potencial desse olho, ele nunca usou um Susanoo, por exemplo, o que mostra que ainda existia um limite ali, e esse limite, ao que tudo indica, só um Uchiha de verdade conseguiria ultrapassar. Mas independente da origem, o fato é que o Shin possuía uma variação própria do Kamui, o que mostra que certas habilidades do Mangekyo Sharingan podem ser sim gêmeas. E se a gente pensar por esse lado e assumir que o Orochimaru conseguiu mesmo o Mangekyo Sharingan original e deu ao Shin, será que o Uchiha que originalmente despertou esse olho não tinha algum nível de parentesco com o Obito? Pode parecer maluquice, mas talvez isso explique a similaridade entre as técnicas, da mesma forma que o Amaterasu e o Kagutsushi são habilidades gêmeas do Itachi e do Sasuke. Vale mencionar que o Shisui era um descendente direto do Kagami Uchiha, então por que o Obito também não poderia ser descendente do possível dono original desse olho que o Shin usava? Bom, isso é algo que provavelmente nunca saberemos, mas é uma teoria interessante de se considerar, e lembrando, é somente uma teoria. Mas enfim, comente aí o que você acha disso, né, a sua opinião, e deixa o like se curtiu o vídeo, isso ajuda muito no engajamento, e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu agradeço se você assistiu até aqui, até uma próxima, tamo junto, falou!